Olá pessoal, sou o professor Kleber Guedes, vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa. Bom, na aula de hoje nós vamos ver um pouco sobre intertextualidade e interdiscursividade, que é um assunto que as pessoas acabam confundindo um pouco, por serem assuntos onde ambos tratam sobre os textos, sobre a interpretação dos textos, porém são conceitos um pouco diferentes. Então, antes disso, é bom a gente recordar os conceitos de texto e discurso. Primeiramente, o texto. O texto é uma unidade linguística concreta, percebida pela audição na fala ou pela visão na escrita, que tem unidade de sentido e intencionalidade comunicativa. O texto, o intuito dele é comunicar, passar uma mensagem. Enquanto o discurso é uma atividade comunicativa capaz de gerar sentido, desenvolvida entre os interlocutores. Então, o discurso é a interação também entre o locutor e o interlocutor. O discurso é uma situação onde uma pessoa emite uma ideia e outra pessoa capta essa ideia. Intertextualidade. Relação entre dois textos caracterizada por um citar o outro, ou seja, um texto que cita outro texto. E a interdiscursividade é a relação entre dois discursos caracterizada por um citar o outro, um discurso que cita outro discurso. Bom, vamos analisar aqui uma situação de discurso, onde a gente vai ter um texto A e um texto B. Quando um texto A tem intertextualidade, então o texto B, que faz relação a ele, vai ter uma interdiscursividade. Dá para a gente debater e comentar as relações entre eles. Porém, não necessariamente quando o texto tiver interdiscursividade, haverá intertextualidade nesse texto. Vamos olhar aqui um exemplo. Texto A. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. E no texto B. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Então nós temos aqui nesse trecho B uma das mais famosas poesias da literatura, da língua portuguesa, que é a Canção do Exílio. E temos aqui o texto A, um trecho do Hino Nacional Brasileiro. Então logo a gente associa aí a intertextualidade entre ambos os textos, certo? Ou seja, um inspirado no outro na hora da produção. E também temos a interdiscursividade, onde ambos são textos de cunho nacionalista, Ambos valorizam a fauna brasileira, a flora brasileira, a pátria. Bom, agora nós temos uma propaganda publicitária da década de 50, onde nós temos até um pensamento machista, fazendo alusão que a mulher, que ela está presa na gaiola, e com o carro ela tem a liberdade, para fazer compras, para passear, mas em nenhum momento aqui fala em relação à liberdade da mulher de poder trabalhar, que a liberdade dela é só de poder ir ao mercado, fazer compras, comprar vassoura, comprar rodo, comprar os produtos de casa. E agora, novamente, nós temos uma propaganda de carro que também tem esse cunho machista que diz assim, cuidado, ela também dirige. Fazendo uma alusão preconceituosa de que a mulher tem dificuldades para dirigir no trânsito, onde na verdade isso é um estereótipo que foi criado, um certo preconceito. Então esse é um exemplo onde não ocorreu aí a intertextualidade. Como assim? Um texto ele não foi baseado no outro, mas a interdiscursividade existe. Qual é a interdiscursividade que existe aí? A semelhança é o fato de que ambos os textos eles são machistas, certo? Então há interdiscursividade, mas não existiu intertextualidade nessas duas situações, mesmo que seja uma propaganda de uma mesma empresa, em épocas diferentes.
Então a gente pode concluir que a intertextualidade nada mais é que uma conversa entre textos. É a relação que os textos fazem a criação de um com base em outro. Aqui nós temos o jogando conversa fora. Aí nós temos aqui a mulher pegando a conversa, literalmente jogando fora, jogando no lixo. Então aqui tem o duplo sentido, né? Tem o sentido, né, de você bater papo, né? Ficar ali de boa, conversando, né? Sem muita preocupação. E aqui tem o sentido, né, de jogar de fato a conversa fora. Por exemplo, as propagandas comerciais, que baseiam-se em gêneros textuais já existentes para formarem outros. Por exemplo, essa propaganda, né, do Bombril, né, traz aí uma referência a uma pintura, né, da Mona Lisa, uma das pinturas mais conhecidas, né, da arte. Ou essa propaganda da Hortifruti, fazendo uma referência ao menino maluquinho, certo? As letras coloridas e essa panela na cabeça são alusão a esse personagem. Nas charges, normalmente existe a intertextualidade. Nós temos aqui o símbolo do SUS, o Sistema Único de Saúde, o que é uma cruz, e tem aí um homem, né, aparentemente um homem pobre, sendo crucificado. Né? A gente sabe que Jesus Cristo, né, na religião cristã, também foi crucificado. Então é como se o SUS não tivesse, né, com as condições necessárias para atender as pessoas, né, mais humildes, e essas pessoas sofressem, né, à espera de um tratamento. Então é uma alusão que a gente pode fazer, né? Nós temos essa ordem no Congresso. É uma referência também à bandeira brasileira, que é Ordem e Progresso. E temos essa outra que é Crianças Armadas nas Escolas. Aí, professora, tu me deu 0. E a professora desesperada, né, pega a prova e não, só esqueci o número 1 na frente. Então aqui é uma charge, né, até crítica, mostrando a violência que os professores acabam sofrendo, muitas vezes por conta que alunos, né, vão armados para a escola, né, a violência que ocorre também nas escolas. Há dois tipos de intertextualidade, a implícita e a explícita. A intertextualidade implícita, ela vai acontecer, ela ocorre quando o autor se utiliza de um fragmento de outro texto, porém sem fazer referência, deixando que o leitor identifique o fragmento inserido. Então ele, por conta própria, né, ele com seu conhecimento de mundo, com seu conhecimento linguístico, ele vai fazer essa identificação. Por exemplo, essa gravura aí do desenho dos Simpsons. Se uma pessoa que não conhece um álbum dos Beatles e que fez muito sucesso, onde a capa do álbum é exatamente os Beatles passando por essa faixa de pedestre, então a pessoa não iria conseguir compreender, certo? Ela não iria conseguir fazer a conexão das ideias, né? Então a intertextualidade iria ficar comprometida, porque isso é uma competência que depende do leitor, certo? Então, uma pessoa que já conhece, né, esse álbum, ou já ouviu falar, certo? Ela já iria compreender essa referência, né, que o desenho dos Simpsons fizeram. Inclusive, esse ponto aí virou um ponto turístico, né? As pessoas, quando viajam para lá, elas costumam tirar fotos assim, né? Então virou um álbum, né, capa de um álbum bem famoso. Então quem não conhece depois pode procurar. Então, para quem não conhecia, essa é a capa do álbum, certo? Essa foto foi tirada em Londres, na Inglaterra. Mais uma vez aqui nós temos os Simpsons fazendo a representação de uma obra artística famosa que se chama O Grito. Então tá aqui a pintura O Grito, que
faz parte das vanguardas europeias, né? De um pintor norueguês, né? Onde essa obra se encontra em Oslo, na Noruega, do escritor, se não me engano, Edvard Munch. Também temos a intertextualidade explícita. Na explícita ocorre basicamente o contrário. Neste caso, o autor do texto faz citação da fonte, ou seja, de onde foi retirado o fragmento. Como nesse caso que nós temos de um lado a obra Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, a pintura de Leonardo da Vinci, e ao lado a gente já tem Mona Lisa, né, do chargista Maurício de Souza. Bom, então aí já está evidente, né, já está explícito, né, de onde que o Maurício de Souza tirou a inspiração para fazer essa pintura da Mônica. Temos agora aqui a foto de um pudim que é: meu bem, você me dá água na boca. 50 anos adoçando nossas vidas. Então esse meu bem, você me dá água na boca é uma referência também a uma música da Rita Lee. E nós temos aqui a propaganda do Leite Moça, né? Nestlé. A importância da intertextualidade se dá para que o leitor compreenda que essa é uma estratégia para a construção de um texto com ideias e frases diversificadas. Então, bons estudos, né? Agora é só realizarmos os exercícios do Google Classroom. E essas são as referências, né, bibliográficas que foram utilizadas, né, na pesquisa para a realização dessa aula.